do curso de Licenciatura em Artes Visuais e hoje eu vim apresentar o meu estágio sobre projetos com o tema gravura. O meu RU é 2613447. A gravura, então, ela é uma imagem que representa algo, como por exemplo pintura, desenhos, relevo, entre outros. E de acordo com o material em que ele é feito, vai existir novos conceitos. Então eu vou explicar alguns conceitos da gravura, tá? Então existem dois tipos comuns de gravura. São em superfícies, né, ou em relevo. Em horizonte, o sulco vai receber a tinta e aparece como positivo no trabalho final. Em relevo, a superfície não horizonte é que recebe a tinta e o sulco aparece em negativo, né, sem tinta. Então aqui temos também a xilogravura. A xilogravura é de origem chinesa. É uma técnica que significa gravura em madeira. E por meio dela é entalhada na madeira a imagem a ser impressa, com o auxílio de um instrumento cortante. Assim, o artista deixa em relevo a parte que deseja reproduzir e logo faz uso de uma tinta para pintar a área relevo. Depois disso, é utilizada uma prensa para fazer pressão, né? E logo aparece uma impressão em alto relevo que exibe a imagem. Temos também a litografia. A litografia é um tipo de impressão que acontece a partir da criação de uma marca sobre a placa de metal pedra calcária. Então, a matriz da litografia é pedra ou metal. E eu antes esqueci de explicar, na xilogravura é a madeira a matriz, tá? O desenho é registrado por um instrumento gorduroso. Dessa forma, o processo de impressão acontece pelo acúmulo de gordura na superfície do material e a imagem aparece por meio de uma prensa litográfica. Temos também a serigrafia. A serigrafia se baseia em um tipo de impressão em que se transfere uma imagem para uma superfície, como um tecido ou outro local que se deseja imprimir a figura, também chamada de skincare. Essa técnica é conhecida por sua elevada quantidade e longa duração. Agora eu vou explicar um pouquinho de quando que a gravura foi criada, tá? A técnica de gravura ela foi usada especialmente em tempos pré-históricos, sejam nas pinturas, em rochas, no período paleolítico, né? Tempos onde o homem pré-histórico utilizava suas mãos como matriz. Então, as mãos eram as matrizes para a gravura. Outro período era em cerâmicas. Esse período se chamava Neolítico, onde as texturas, como as de conchas, confeccionavam tais materiais. Em tempos clássicos, aparecia na figura negra grega e na decoração de metais e espelhos etruscos, né, e gregos, e paredes, que era o grafite em Pompeia. O termo gravura, que designa em geral desenhos feitos em superfícies duras, como madeira, pedra, metal, com base nessas incisões, corroções e talhos realizados com instrumentos e materiais especiais. Ao contrário do desenho, os procedimentos técnicos empregados na gravura permitem a reprodução da imagem. Nesta medida, uma gravura é considerada original quando resultado direto da matriz criada pelo artista, que com essa base imprime a imagem em exemplares iguais, numerados e assinados.
Em função da técnica do material empregado, a gravura recebe uma nomenclatura específica. Então, como eu já falei, né, então temos novos conceitos. Então, aqui vou citar novamente alguns: litografia, gravura em metal, xilogravura, serigrafia e tem outros, né? Esses são os mais conhecidos, né? Os mais usados. A xilogravura, ela tem a sua originalidade, né? Então, como que a gente sabe que a gravura é considerada original? Primeiro, gravação, seja ela manualmente, usando-se de ferramentas afiadas ou quimicamente, usando corrosivos. A matriz deve ser gravada apenas pela mão do artista, com a exclusão de qualquer meio fotomecânico, né? Então, não pode ser, né, via celular, computador, impressora. Então, a gente sabe que é original quando é feito manualmente pela mão do artista. Segunda, a impressão é artesanal, executada pelo artista ou profissional impressor, utilizando a prensa específica para cada técnica. 3. Cada trabalho impresso é assinado e numerado, que é o numerador e o denominador, né, pela mão do artista a lápis, no rodapé da gravura ou nas costas da impressão. 4. O número de cópias impressas por razão técnicas de valor nunca deve exceder um número limitado. Se por razão do artista ou possuidor do direito da matriz houve a intenção de reimpressão, tais cópias devem ser numeradas e descritas como tiragem posterior à original. Tá? Quinta, a impressão e as provas do artista são sempre enumeradas. E sexto, cada impressão tem de ser assinada pelo artista e, caso seja ditada por impressores, autenticadas. Agora eu vou fazer a xilogravura. No isopor, ela vai se chamar isogravura. Eu vou mostrar os materiais que eu vou utilizar. Então, primeiro, uma bandejinha de isopor, uma tesoura para fazer o desenho,
um pincel para pintar e uma tinta preta. E também vou utilizar papel sulfite para fazer a impressão da gravura. Comecei cortando o isopor com a tesoura para ficar reto. Iniciei o desenho com a ponta da tesoura. Passei a ponta do pincel para dar acabamento e a linha do desenho ficar mais grossa. Aqui já estou fazendo a impressão. Na hora de gravar cortou quando estava pintando com a tinta. Ficou assim, fiz um desenho simples apenas para mostrar. Espero que tenham gostando. Quero agradecer a todos pois esse estágio me proporcionou grande aprendizado.